Pronto, agora eu não tô vendo vocês. Isso, eu ia pedir para pôr aqui no chat. Maravilha. Então vamos lá, vamos começar. Então, boa noite. Meu nome é Adriana Santos e hoje eu quero falar com vocês a respeito de disruptores endócrinos e desodorante natural. Então, a gente vai abordar aqui rapidamente esse assunto de uma forma bem tranquila para que todos nós venhamos ter uma visão aí realmente da importância, né, da gente mudar os hábitos, mudar os produtos que a gente utiliza em casa. Então, vamos aqui. Aqui a gente, né, sempre traz esse tema, porque a Doterra, ela realmente é uma oportunidade de negócio onde existe um ganha-ganha. Então, sempre que eu dedico o meu tempo em prol daquele que quer aprender, seja um cliente que quer aprender a usar um produto ou um consultor que quer aprender a desenvolver o negócio, eu também ganho, porque quando ele compra, eu recebo uma comissão. Quando ele usa e compra, eu recebo uma comissão. Quando um novo membro se cadastra, ou eu apoio um novo líder a desenvolver habilidades de liderança e construir o seu negócio, eu também recebo um percentual daquele resultado que eu também tive parte. Então, isso é muito importante a gente ter clareza de que é um negócio realmente ganha-ganha, né? E aí aqui, então, eu vou explicar um pouquinho sobre o que são disruptores endócrinos. Vocês já devem ter ouvido falar, eu vi agora há pouco lá no nosso grupo alguém comentando alguma coisa nesse sentido. E o que acontece, né? Nós estamos aí sujeitos à exposição de muitas substâncias químicas que elas não são naturais. E isso faz com que essa mistura, né, venha interferir no nosso aspecto de ação hormonal. Causa desequilíbrio hormonal, estão presentes em produtos industrializados como cosmético, alimento, agrotóxicos. Então, tem disruptor endócrino em praticamente tudo. O Wi-Fi é um disruptor endócrino, né? Então, tem muita coisa aí que a gente está no acesso diariamente. Cada um de nós tem dentro do corpo uma carga de substância química que não existia antes de 1940, né? Então, nos últimos 20 anos, teve um aumento muito grande da incidência de doença endócrina em crianças, né, pediátricas, a puberdade feminina precoce, a leucemia, o câncer cerebral, os distúrbios neurocomportamentais como o TDAH e o autismo, câncer de mama, né? Então, são muitas coisas aí que estão influenciando realmente no nosso corpo. E como a gente fala, né, do Terra, é mais do que vender óleo ou cadastrar pessoas, é muito mais do que isso. É um estilo de vida, onde a gente percebe o que faz mal, abandona, né, sempre o que é possível, porque tem coisas que a gente realmente não vai conseguir deixar, como, por exemplo, o Wi-Fi, mas o que está no nosso dia a dia que a gente pode eliminar, nós precisamos ter consciência e agir para fazer isso. Existem no planeta mais de 85 mil substâncias químicas produzidas, das quais milhares podem ser classificadas como os disruptores endócrinos. E só o tempo e o adoecimento da população é quem vai dizer. E eu imagino que você não queira pagar para ver, porque eu não quero, né? Então, a gente está sempre ali se informando, pesquisando, sabendo o que eu posso utilizar no meu dia a dia para não ter contato com essas substâncias. Então, elas são moléculas artificiais, substâncias sintéticas, produzidas industrialmente, e que ao longo de todos esses anos foram e ainda são adicionadas nas comidas, nos cosméticos, na terra, no rio, no mar, sem o conhecimento real, né, do impacto ambiental e na saúde que isso pode causar. Por exemplo, protetor solar. Protetor solar tem uma série de aditivos químicos que ficam no mar e que tudo que tiver no mar vai ser afetado também, né? Então é muito mais complexo do que a gente pode imaginar. Aqui, o meu objetivo hoje é despertar esse tema, né, com vocês, para que vocês pesquisem um pouco mais, dá um Google aí, disruptor endócrino, né, a alimentação que faz esse resultado. E esses disruptores, gente, eles podem trazer muitos problemas para o nosso organismo. Além desses que eu falei aqui, para a mulher, pode afetar muito a TPM, a menopausa. Para os homens, podem afetar a fertilidade. Então, são muitas coisas, assim, bem sérias mesmo, que a gente está, muitas vezes, sendo inocente, né, de não ter a informação. Então, pesquisem, tá? Aqui é só um start realmente. O melhor que fazemos para a nossa saúde e longevidade é conhecer esses componentes, porque a gente precisa identificá-los, né? E evitar o uso dessas substâncias químicas. E como que essas substâncias, elas desequilibram os nossos hormônios?
Então, de uma forma geral, um disruptor endócrino perturba o nosso sistema endócrino de duas principais formas. Uma, imitando um hormônio natural, e a outra, bloqueando um hormônio natural. No caso da imitação do hormônio, ele se liga ao receptor do hormônio, ativando inadequadamente processos que seriam ativados pelo hormônio natural. Então, percebe que acontece ali uma bagunça, né? Porque ele vai ativar uma coisa que não era para estar ativa naquele momento. Para bloquear uma função hormonal, a substância tóxica se liga ao receptor hormonal, inativando, e assim a função hormonal não vai acontecer, mesmo na presença do hormônio. Então, olha que loucura, né, que isso faz no nosso corpo. Imita esse composto químico, né? Ele imita um hormônio, e aí ele faz vamos dizer assim, ele ativa algo no nosso organismo que não era para ser ativado naquele momento. Por outro lado, quando ele bloqueia, tinha um hormônio, um corpo funcionando saudavelmente, com a parte hormonal ok, e aí essa substância química faz o quê? Acaba inibindo a ação daquele hormônio natural. Então, isso é muito importante. A Josi está colocando aqui, os pesticidas fazem parte, com certeza, e atuam diretamente na nossa memória e coordenadas sinápticas motoras. Josi, uma coisa assim que eu sempre trago é o seguinte: no mês que começou a pandemia, foi 2020, né? Ou 2019, não lembro agora. Mas no mês que começou a pandemia, no mês de março, eu fui fazer um trabalho numa comunidade de uma consultora, que é mãe de uma criança autista, e ela faz parte de uma associação de autistas. E é na região de Bonito, né? Uns 100 quilômetros para frente de Bonito, mas é a partir de Bonito que a gente vai. E ali toda aquela região, Bonito, Jardim e essa outra cidade que eu fui fazer o trabalho, eles são produtores, assim, em sua maioria, de soja. E o que acontece? É aspergido no ar, né? E fica no solo, na água, uma quantidade muito grande de agrotóxico, naturalmente. E eles estão fazendo um desmatamento bem considerável, isso já há muitos anos, né? E colocando plantação de soja em tudo. Então, além do desequilíbrio na natureza, né? Então, você está dirigindo, aparece um animal silvestre na sua frente porque tiraram a selva dele, tiraram a casa dele, né? Ainda tem esse risco também. O que acontece? Essas cidades, elas são regiões com poucas pessoas, mas com habitantes e mais com um número muito grande de autistas. Então, veja o tamanho que é essa situação, né? Assim, a gente sabe, tanto o TDAH quanto o autismo não tem uma causa definida, é uma incógnita ainda, mas a gente sabe que muitas dessas situações acontecem ainda na barriga da mãe, né? Durante a gestação. Então, é muito sério a gente avaliar o dano disso tudo no nosso corpo. Por quê? Porque são situações que depois não tem conserto, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque o autismo, por exemplo, não é uma doença, então não tem cura, o TDAH também não. Então, as famílias que forem atingidas, né, por essa alteração, elas vão lidar com isso a vida toda. Assim como a mulher que tem um desequilíbrio hormonal, que desenvolve um câncer de mama, que tem uma menopausa mais complicada, uma menopausa antecipada, né? Então, isso tudo vai afetar bastante. A gente precisa ter muita clareza, muita consciência disso. Outra coisa, os disruptores endócrinos podem também ser referidos como obesogênicos, pois facilitam o aumento e ganho de peso, alterando ou reprogramando partes chaves do sistema endócrino, que controlam o metabolismo, o equilíbrio energético e o apetite, resultando em obesidade e suas consequências adversas na saúde. Então, veja, ainda tem a questão da obesidade, hipotiroidismo, hipertiroidismo, todas essas alterações metabólicas, né? Então, gente, não é brinquedo, né? Essa história mesmo. E o que eu quero compartilhar aqui com vocês? Três receitas, né, de desodorante 100% natural à base de óleos essenciais. E por que desodorante, Adriana? A gente está falando aqui que os disruptores, eles estão presentes em 1 milhão de coisas que a gente usa no dia a dia. Mas desodorante é uma coisa que nós utilizamos desde ali, principalmente com essa questão da puberdade, né, precoce, as crianças já estão começando a ter ali um odor.
Aí tem uma outra coisa que envolve também, que é a questão da inflamação no intestino, né? Mas não é o tema que hoje a gente pode vir falar num outro dia. Mas são muitas coisas que influenciam no mau cheiro, mas é importante a gente, sabendo que isso tá, todos nós estamos sujeitos, né? Trocar, usar o desodorante, que é algo que a gente usa diariamente, em contato diretamente com o corpo, e também tirar o hábito de usar antitranspirante, né? Porque a maioria de nós acaba usando o antitranspirante e não o desodorante. Então, eu vou compartilhar aqui um pouco sobre o balance. E por que o balance, gente? Porque ele já está diluído em óleo de coco, então ele já pode ser aplicado diretamente na pele. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre ele, depois vou mostrar duas maneiras aqui de você usar o balance no desodorante, né? Então, ele é um óleo essencial aí que traz harmonia para a mente, para o corpo, acalma sentimentos de inquietação, estimula a sensação de equilíbrio, né? E isso, gente, a nível celular. Alguns de vocês já podem ter visto essa tela aqui, mas eu vou compartilhar aqui novamente. Então, essa aqui foi uma experiência científica, né, feita em 2009, onde foi coletado o exame de sangue antes da aplicação do balance e 30 minutos depois. Então, a gente percebe aqui, ó, nessa imagem, onde as mitocôndrias, né, estão tudo ali grudadinha antes da aplicação do balance, que são as células de uma pessoa que estão aglomeradas e presas umas nas outras quando elas deveriam estar redondas e a circular livremente, como é a segunda imagem, né, que é o depois, 30 minutos depois da aplicação do base. Então, estando as células nesse estado, significa que as células, glóbulos vermelhos, não conseguem oxigenar corretamente o sangue, nem nutrir o corpo de forma adequada. A pessoa com essas células assim tem pouca energia e baixos níveis de saúde. Foi aplicado nessa pessoa o óleo balance na planta dos pés e 30 segundos depois foi retirada uma nova amostra de sangue. O que a gente consegue ver aí na segunda imagem são as células soltas, redondas e a circular livremente. Então, é uma diferença muito significativa e importante, fazendo com que as células consigam oxigenar melhor o sangue e levar os nutrientes necessários para o organismo. Então, esse é um dos motivos também porque eu recomendo o Balance como desodorante ou na receita do desodorante, tá? Outros benefícios a gente tem aqui com o Balance, então, para apoiar estresse e ansiedade, condições neurológicas, raiva, ansiedade, né, de viagem ou uma ansiedade, uma pré-situação ali, uma reunião, convulsões, epilepsia, mal de Parkinson, medo, luto, trauma, alterações de humor, bipolaridade, TDAH, autismo. Então, para todas essas necessidades, o Balance ele é muito indicado. Eu costumo dizer que o Balance é para todo ser que respira. Se respira, tem que usar Balance, né? Para apoiar todo ali o nosso equilíbrio no dia a dia, tá? Então, aqui eu quero. Aqui tem o meu canal no YouTube, Adriana do Santos, underline. Tem uma outra Adriana dos Santos, mas não sou eu. Então, vocês podem pesquisar lá que tem o vídeo. Mas eu vou compartilhar aqui também como que eu fiz, tá? Deixa eu voltar aqui. Ó. Então, eu peguei uma embalagem do Balance, tirei aquela tampinha que vem do conta-gotas, tá? E aqui eu tiro com faca mesmo, aquela faca sem ponta. Você vai levantando aqui nas beiradinhas e sai a tampinha perfeitinha, tá? E coloquei essa tampinha Rolon. Eu não diluí o Balance mais do que ele já está diluído, tá? Essa foi a minha decisão. Por quê? Porque eu já usava o Balance puro todos os dias nos punhos e no peito. Então, foi uma forma também que eu encontrei de continuar usando o Balance, mas mudando a região de aplicação, aplicando agora nas axilas, com essa tampinha Rolon, que fica muito mais prático de aplicar, tá? Agora, se você quiser, você também pode diluir. E aí pode diluir na metade. Não tá aparecendo? Então eu vou, depois que terminar aqui, eu volto e mostro, tá? Então vou pular aqui rapidinho. Então a gente coloca uma tampinha rolô, tá? Depois eu volto aqui então. Deixa eu passar para as outras duas receitas. Pra mim tá normal? Bom, de todo jeito eu volto depois então, gente. Beleza. E então aqui a gente tem uma receita de desodorante 100% natural, cremoso. Essa receita a gente costuma fazer no nosso evento de experiências essenciais aqui em Santo André.
e ele é ótimo, porque por causa da textura, né? Para quem está mais acostumada com uma textura de creme, ele atende melhor a necessidade dessas pessoas. Então, aqui é meio que uma questão de gosto mesmo, tá? O que que você vai fazer? Você vai pegar, a gente pode fazer essa receita aqui com o óleo de coco fracionado da Doterra, ou com o óleo de coco, aquele estilo Copra, que é o de, como que chama? Cremoso, né? Pode usar um dos dois. Como a gente ficou aí bastante tempo com óleo de coco da Doterra em falta, então a gente fez algumas experiências com Copra e deu certo. Então, 2 colheres de sobremesa do óleo de coco fracionado ou do Copra, 3 colheres de sopa de amido e 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio. Qual que é a dica aqui? Você coloca primeiro o óleo de coco fracionado, o bicarbonato de sódio e você vai usar o amido para dar o ponto. Então não bota tudo de uma vez essa quantidade, não. Por quê? Porque senão você vai ter que ficar pondo mais ingrediente e não chega a conclusão nenhuma ali, tá? Então, óleo de coco primeiro, depois bicarbonato. Por último, você coloca 1 colher de amido. Vai ver ali como que fica a textura. Adiciona os óleos essenciais. Aqui a gente está sugerindo melaleuca e lavanda, por quê? Melaleuca tem a capacidade de atuar no controle de bactérias e fungos, que é ótimo, né? Para ele lidar com as bactérias da axila. E é eficaz no controle do mau cheiro. E a lavanda tem a propriedade antisséptica, dificulta a proliferação de bactérias e micro-organismos, tornando o óleo essencial um excelente aliado contra o mau odor nas axilas. Então, são 2 sugestões aqui de óleo que torna um desodorante bastante eficaz. Você pode ir fazendo outras combinações, mas essa é uma combinação que funciona muito. Outra coisa, dependendo da temperatura, né? Se tiver muito calor, essa receita ela pode ficar mais líquida. E aí você precisa colocar um pouco mais de amido. É o amido que dá o ponto. E aí você vai fazendo a mistura, né? Depois chegou ali numa textura legal do amido, com o amido, você coloca os óleos essenciais. Continua misturando, finalizou, você passa um pouquinho no dorso da mão e vê se tá numa textura. Quando a gente faz as experiências essenciais, algumas pessoas preferem uma textura mais líquida, outros uma textura um pouco mais cremosa, né? E outros mais, como é que eu posso dizer? Mais seca, né? Isso vai depender do gosto de cada um. Então, essa é uma receita muito boa. Alguém já faz esse modelo de desodorante aqui em casa? Se faz e quiser compartilhar alguma dica aqui no chat, algum outro óleo essencial que usa, pode colocar, tá bom? Vou passar aqui para a próxima receita. Tem a versão também spray, tá? Então, tem essa outra alternativa aqui. Você vai pegar um frasco de vidro de 100 ml, vai colocar 75 ml de leite de magnésia e completar com água. Nessa receita, a gente vai utilizar 10 gotas de melaleuca, pelas mesmas propriedades que nós falamos antes, 10 gotas de lavanda e 10 gotas do Balance, também porque falamos aqui sobre o efeito do Balance nas emoções. Mistura tudo e aplica usando uma embalagem spray. Passo com a base de leite de magnésia. Perfeito, Josi. Então, tá aqui compartilhado também essa outra receita, né? Então, aqui eu tô trazendo 3 sugestões para todos os gostos. Então, não tem desculpa para você não utilizar um desodorante 100% natural na sua casa. Os óleos que nós estamos utilizando aqui são óleos essenciais que vêm no kit Brasil, no kit essencial para o lar, né? Então, realmente, a maioria de nós tem esses produtos em casa e fica muito fácil. Por exemplo, a receita mesmo, eu ainda coloco salves clareia, gerânio e peppermint. Perfeito, Gisele. Ótimo, gente. E é isso, né? A gente ir percebendo dentro das propriedades, os óleos que têm o que a gente precisa, né? E também na questão fúngica, hormonal e tudo mais, todos os suportes ali que a gente deseja dos óleos. Então, o óleo realmente é uma mão na roda aí para a gente substituir o desodorante. E você pode ir buscando combinações e quantidade, no caso diluição, mais compatível com a eficiência que você está buscando, né? A gente fala do vidro âmbar, Fernanda, para como que fala?
proteger as propriedades ali, né, terapêuticas do óleo essencial. Mas, por exemplo, o desodorante que a gente está colocando aqui, a gente não deixa ele exposto ao sol. Geralmente ele fica num ambiente já mais fechado, né? Ou fica num guarda-roupa, ou fica dentro do banheiro, então ele já fica num ambiente mais protegido. Combina o leite de magnésia com óleo de coco, ele fica perfeito no rolon. Fica suave e cabe na bolsa. Perfeito, Josi. E é isso, a gente vai compartilhando as experiências e percebendo o que funciona melhor, né? De novo, o que eu enxergo nos treinamentos é o nosso papel não é passar toda a informação, né, para vocês, é despertar. Então você fala, nossa, essa receita é legal, vou pesquisar o que que tem de diferente, o que que tem de melhor, o que que tem de mais completo. Vou fazer essa receita, ver se eu gosto. Se eu não gostar, vou procurar outra, né? Vou procurar outro óleo, outra diluição. Enfim, que nem a Josi colocou aqui, né? O como chama? Colocar o óleo de coco. Então, né, você vai adaptando ali conforme. O que é mais importante? Que você continue persistindo em buscar uma receita que te agrada. É isso que precisa, ser uma receita que atende à sua necessidade, tá? Eu vou sair aqui da tela para eu falar de novo do spray Rolon que eu uso do Balance. Então, gente, seja de verdade o seu maior e melhor cliente. Nós temos que ser o maior consumidor dos produtos, dos óleos e promover o máximo de experiências possível para nós, para nossa família, tá? Então, voltando aqui, teve gente que viu, teve gente que não viu, a questão do Balance Roll-On, né? Que eu já coloco direto. Para mim, é a versão mais prática do planeta e que atende muito à minha necessidade, tanto na questão do odor, quanto da praticidade mesmo e do uso do balance, que é algo que eu uso diariamente, tá? Então, tira a tampinha conta-gotas e coloca a tampinha Rolon. Essa tampinha Rolon você consegue comprar avulso no Shopee, no Aroma Acessórios, né? Dá um Google também em Mercado Livre e você consegue comprar essa tampinha. Então, super prático, aplica nas axilas e pronto, acabou, né? Ele já vem com essa tampinha mais altinha aqui e a necessidade está resolvida. Outra coisa, eu adoro usar, como eu estava falando lá antes, você também pode diluir. Então, você pode pegar metade, né, pegar um vidrinho vazio de balance, pegar, abrir outro, metade em cada um e completa com óleo de coco fracionado também. E bota a tampinha Rolon. E aí pode ser utilizado até nos pré-adolescentes, nas crianças aí de 9, 10 anos de idade que começam já a ter a necessidade de usar um desodorante, você pode aplicar e já vai ter o suporte do balance para o TDAH, para o autismo, para o equilíbrio emocional, para o TOD, né? Então você já vai ter ali todas as necessidades emocionais também sendo supridas com o balance, tá bom? Alguma dúvida até aqui, gente? Para a gente passar aí pro Douglas? Alguém quer compartilhar alguma receita? Algum óleo a mais? Perdi, pode usar direto.